Então hoje nós vamos falar sobre a civilização maia, conceitos que foram incluídos a mais e que nós podemos visualizar nesse sentido como uma civilização que foi 896 a.C. em terras baixas, fonte de destruição, doenças. Os maias passaram por conflitos e seus governantes, Pakal. O que aconteceu com essa civilização? Os códigos maias, ou seja, a história brutal escrita na Guatemala, foram 40 cidades e estados. Em 1960, os templos foram descobertos e inspecionados, mas eles existiam possivelmente há 500 anos antes de Cristo. Então, essa civilização na América Central, houve guerras em nome dos deuses, divindades de sangue. Eles eram povos que utilizavam antropofagia e ataques com relação aos outros povos vizinhos. Em Tikal e Yucatán, poços foram encontrados onde corpos, diversos crânios, ossadas humanas dentro desse buraco de minhoca, que nós não sabemos se é o buraco de minhoca associado parecido com os astecas, os incas, ou o buraco da Toca do Coelho 13, aonde foram reverenciados. A cidade rival, Caquil, aonde existia governantes, as pirâmides do jaguar, onde o símbolo dos maias era o jaguar e a serpente emplumada, que está em reverência nos seus templos. Eles não tinham instrumentos e o calcário era esculpido na mão e nas pedras. E como é que eles colocaram aquelas megalíticos em total equilíbrio com a natureza e com a humanidade? A estrutura da pirâmide deles, a estrutura dos templos, os estuques vermelhos, aonde eles pintavam as pirâmides de estuques vermelhos. E tiveram diversos Calakmel, rei, que foi outro rei da dinastia vizinha. Então a pirâmide dele foi de 22 andares de altura em Calakmel. E eles produzindo muito maiores do que os egípcios, tá? Na sua dimensão. Em Palenque surge Pakal ao sul, Calakmel ao norte, Palenque ao sul. Os templos e inscrições, templos das inscrições, 72 pés de altura, furos subindo nos degraus, furos no alto, redondos no chão, aonde eles empilhavam toras e subiam com as cordas, com as coias, né, a palha deles, para poder se referenciar e levar os megalíticos lá em cima. Essa pirâmide é onde está o sarcófago, uma descida de 80 pés nas profundezas, aonde há uma porta com o símbolo de V em todas elas, um triângulo, e aonde a cripta de Pakal, com 9 pés de altura e 23 metros, aonde ele Chupacou, que foi a mãe de Pakal, a sacerdotisa deusa, e segundo consta, Pakal veio numa serpente emplumada. Seus templos estão reverenciados nessa serpente. O que significa essa serpente? Os Anunnakis, nós não sabemos. Só sabemos que a estrutura desse templo das inscrições é megalítico, um templo feito por Pakal. 640 glifos cobertos de cinábrio vermelho. Ele foi quando ele morreu com 80 anos, no 68 anos do calendário deles. Ele foi coberto por cinébrio vermelho e coberto com uma máscara de jade. Em 1985, no México, essa máscara foi roubada, mas ela teve 4 anos depois, foi restabelecida e voltou ao Museu do México. Eles construíram o filho dele, que é Cabalan, que construiu as 3 pirâmides seguintes, os templos de cruz folheados do deus Sol, aonde foram inúmeros maiores templos daquele lugar. A numeração e a instrução começaram a criar, foram os primeiros povos a criar o número 0, e seja, as medidas da raiz quadrada, o templo de cruz, 1,618 graus. Palenque, na montanha,
acordada de rios, e a sua natureza facultava com que a sua hidrografia fosse perfeita. As ruas, que são paralelepípedos, primeiros povos a criarem os paralelepípedos com calcário, pedras brancas, aonde eles traziam todos as suas pedras megalíticas. E com esse templo, 0 a 800 anos depois, foram os europeus que começaram a dar significado ao conceito do zero. Eles tiveram nesse templo, no filho de Pakal, Baucalan, eles construíram observatórios, como Caracol, onde eles podiam observar. Eles construíram 365 dias do calendário, fizeram desse observatório com 3 janelas, onde eles podiam reverenciar Vênus, onde eles contavam as estrelas. Então eles eram astrônomos, eles tinham funções astronômicas, matemáticas avançadíssimas, calendário de 18 meses. E isso tudo existia muito mais. Em Palenque eles tiveram diversas Chichen Itza, que foi Yucatán. Palenque então cai na sombra da escuridão. E aí vem Chichen Itza em Yucatán, que eles se mudam ao norte. E vem os espanhóis, e eles tiveram a matemática de 27,5 graus a oeste, fazendo suas construções a nível das pirâmides. Como eles tinham esse conhecimento? Eles tinham conhecimento parecido com Stonehenge, as mesmas localizações aonde está o observatório deles, aonde está a pirâmide principal, que é das inscrições, aonde foi a câmara mortuária do Pakal. E eles estão reverenciados no solstício da lua e do sol. E eles tinham, mas vem ao norte o inimigo. Eles sabiam, através de suas inscrições e adivinhações, que o inimigo viria ao norte. Os espanhóis chegaram nessa cidade poderosa, Madril. É o castelo, foram construídas 98 pés de altura, e 52 degraus, 18 meses. Isso tudo foi dentro da sua fisiologia. A cabeça da serpente agora vem o Kukulkan, a serpente emplumada, onde eles reverenciam toda essa jornada desse Deus que veio até eles. Criaram 21 de março, onde começa o solstício de verão, para poder plantar e ter agricultura. Como colunas, eles construíram similares aos gregos. Então, eles empilhavam rodas redondas, uma em cima da outra, e colocavam em formato de T, que os gregos mais tarde copiaram. Como eles cortaram e como eles levantaram essa pilhagem, nós não sabemos. Segundo consta, possivelmente essa serpente alada deu todo o conhecimento emplumada, deu todo o conhecimento metafísico a esses povos e essas civilizações. Infelizmente, não há registro, porque em 1517 os espanhóis entram nas cidades e vão tomando uma a uma as cidades. E o frei Diogo de Londa destrói em 12 de julho de 1517 todos os escritos e manuscritos secretos dos maias, deixando apenas 4 códigos que hoje nós utilizamos como calendário maia. Que houve o calendário de 12 de dezembro, aonde o mundo acabaria, e todos esses calendários. Em Honduras e Yucatán, a NASA descobriu novos prédios e estão fazendo análise de satélite. Há muito mais cidades embaixo daquelas que estão sendo descobertas, e novas pesquisas, novos templos dessa serpente alada, que foi mitificada por essa civilização que viveu há 500 anos antes de Cristo, e simplesmente eles desapareceram do mapa sem deixar nenhuma rastro de sua jornada. Criaram hidrovias, criaram ruas de paralelepípedo, criaram os observatórios, observavam Vênus, o solstício de verão, no dia 21 de março, 365 dias, 18 meses, criaram matemática avançada, utilizavam os graus. As primeiras civilizações utilizavam o número 0, que mais tarde os gregos, 800 anos europeus, implementaram na conta matemática. Criaram colunas de pilares como os gregos, e eles existiam muito mais tempo do que os gregos. Então eles foram copiados, essa civilização foi copiada? Provavelmente, nós não sabemos. Só sabemos que a NASA hoje está com um trabalho belíssimo de escavação.
E vem mais informações sobre essa civilização, que infelizmente pelos freis daquela ocasião foram destruídas e banidas os seus documentos como sendo hereges. Afinal de contas, eles eram sacrificiais. Então, seus rituais, dentro dos seus poços, existia um poço onde eles jogavam e imolavam as pessoas aos deuses, pedindo fertilidade e prosperidade. Mas essa civilização não perdurou muito mais tempo e foi banida. Simplesmente não existe rastro do que aconteceu com eles, a não ser pequenas jazidos de dentro desses buracos de minhoca, aonde há corpos muito pouco em prol dessa imensa civilização que foi os maias, tá bom, gente? Em Honduras há muito mais a ser descoberto, o satélite da NASA está descobrindo e nós estamos em vista desse novo conhecimento. Eu sou Márcia Médio, vidente sensitiva e clarevidente e contadora de história desde 2016. Obrigada por sua visualização.